De volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 22 minutos. A gente recebe agora Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, aqui na nossa programação. Terça-feira mesmo, né, Gustavo? Hoje é Gustavo terça. aqui sempre de quarta. A gente fica até assim, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia para todos. Muitos assuntos. Muitos Alguns assuntos. polêmicos, outros. Muitos assuntos. Vamos só começar aqui primeiro, né? CPI, queria entender um pouco da sua leitura. O mercado, acho que enxergou o copo até mais cheio ali, não tão pessimista. Mas como que queria entender um pouco na tua visão, né? Se esse mercado de trabalho, enquanto estiver resiliente, talvez vai dar trabalho ali para o Fed? Ou você acredita que de fato o Fed vai ter aí elementos para corte em junho como mercado? Eu entendo que o CPI ele traz algumas notícias boas, de que ele continua mais controlado, ele tem uma volta da parte de energia, depois de combustíveis de fato pararam de cair tanto. A parte ainda é a pedra no sapato dentro da inflação, 5,9% na comparação anual. Agora, em relação ao mercado de trabalho, conversando com esses dados de inflação, me parece que o Fed vai preferir ter mais tempo, que eles vão ficar falando, olha, a gente não vai demorar tanto assim, mas também não está tão perto, não é esse mês de março. Maio é a dúvida, né, se eles vão chegar em algum momento e falar, já dá para começar. Eu imagino que junho é o limite, assim, já está conversando bastante. Porque se você olhar as projeções de inflação dos próximos meses, elas vão na direção dos seus 2%, que são a meta dos Estados Unidos. Ô Gustavo, o mercado, eu estava até monitorando aqui, ainda era o mercado futuro lá nos Estados Unidos, reagiu bem, as bolsas abriram em alta, mas a gente vê um movimento até talvez distinto, né? Porque o mercado reagiu bem, mas as taxas agora, as treasuries subindo, né? Mostra que o mercado ainda está um pouco na dúvida, ainda está um pouco cauteloso com o direcional, para onde que vamos com esse dado e mais do que para onde vamos, como o Fed vai interpretar um dado e aí tomar algum tipo de decisão? Talvez se o Fed vai começar a fazer o ciclo e a inflação não convergiu tanto assim e que a gente vai ter que conviver com uma taxa de juros americana talvez em patamares mais altos do que a gente ficou acostumado nos últimos 15 anos. Imagino que esse é o dilema na cabeça de boa parte dos investidores. Além de ter a discussão hoje no mercado se vai começar em junho ou não, existe a discussão, vai cortar um ponto esse ano? A gente está com 5,5, vai para 4,5 no final desse ano, tem gente que acha que menos. E para o ano seguinte, vai dar para ir para 3,5? 3,5 seria o patamar final? Seria menos que isso, mais? Então, todos esses argumentos, eles ainda estão em debate. Eu acho que o mais pronto de ser resolvido justamente é que eles devem começar em breve. Mas os patamares finais desse ano e do ciclo como um todo ainda seguem bem difíceis de você cravar que está indo para tal direção. E a inflação, quando ela mostra alguns itens ainda em patamares muito altos, ela joga a favor disso. Pode ser que daqui a um ano o Fed entenda que precisa ir mais devagar, que as coisas não estão tão fáceis assim em termos de inflação. Por isso que é mais difícil do que em outros momentos, visto que se a gente voltar antes da pandemia, a inflação naturalmente ficava lá nos seus 2% pelo Fed, era mais tranquilo o trabalho. Ô Gustavo, até é interessante, né, porque eu comentei, né, o mercado ele reagiu bem, o mercado está subindo hoje, mas ele também veio de alguns dias ali um pouco mais cauteloso, principalmente com a questão das empresas de tecnologia que caíram em alguns momentos nos últimos dias também. A gente tenta relacionar, mas pode ser também uma reação positiva do mercado, não só ao CPI, mas também uma volta das empresas de tecnologia, uma volta de um otimismo em relação a essas companhias também. A gente pode pensar que o mercado deu uma corrigida e agora pode pegar um ânimo, um fôlego um pouco maior? Por enquanto a gente ainda vê uma alocação lá nos Estados Unidos, na Europa, de muita gente tentando buscar ainda a renda fixa em patamares mais altos do que eles estão acostumados. Então tem muita empresa ainda fazendo emissão, até empresas brasileiras, né, indo fazer emissão lá fora, tentando pegar esse apetite a risco por parte de dívida. Né? Então isso tem sido ainda um movimento que vai durar ao longo desse semestre. Para as empresas de tecnologia, quanto mais cedo começar a cortar juros, melhor. A gente está falando das empresas de tecnologias menores, que elas precisam fazer mais captações, que elas estão naquele momento ainda de crescimento, não se pagam as contas no final do mês. Por isso, quanto mais o endividamento for mais barato, melhor para elas. As grandonas, as big techs, essas aí geralmente aí fica mais difícil você falar, está relacionado com juros, porque
é tanto tema, né? Elas estão tão na fronteira da tecnologia que fica mais complexo você falar que é simplesmente a parte macro que está movimentando elas. É um anúncio aqui de um avanço de tecnologia, é uma permissão de utilizar a tecnologia em um outro país, tudo isso vai estimulando a busca por esses ativos. Vindo para o Brasil, IPCA também, indicador importante, queria entender a tua leitura, IPCA de fevereiro, ele reforça uma visão positiva ali para o Copom? Para o Copom, o IPCA ele veio bem parecido com o que a gente já tinha tido notícia no IPCA 15, que a parte de educação seria o grande tema para puxar para cima essa inflação, então não assuste esse 0,83, e que a parte de serviços também seria pontualmente, como é todo ano, o que puxaria para cima a educação dentro dos serviços. O que tem surpreendido talvez sejam os reajustes que estão vindo acima do que foi o IPCA fechado do ano passado. Eles estão quase todos arredondando para 5 ou mais. Alguns itens de inflação que a gente viu hoje de educação, bem mais até do que os 5. Então, esse componente inercial que a gente chama, ele segue muito vivo aqui no Brasil. Ele ficou um pouco tímido nos últimos anos na pandemia, agora ele volta com tudo e mostra que o Brasil dificilmente vai caminhar para uma inflação de 3% de forma tranquila assim, nos próximos anos, que as pessoas, os negócios seguem dando reajustes bem fortes e sempre arredondando lá para cima. Agora, para o Copom, eu entendo que não muda o 0,5 desse mês e provavelmente os dos próximos 2 meses. A gente gosta, claro, a gente tem que prestar atenção bastante no Brasil, mas ainda acho que o que vai determinar uma possível aceleração, o patamar final, está bem mais relacionado com os Estados Unidos. Teve até um estudo interessante hoje nos jornais, aliás 2, né, curiosamente 2 sobre o mesmo tema, falando sobre como as empresas estão deixando os lucros lá fora, as empresas que estão exportando e não estão trazendo esses dólares para dentro, que poderia ter feito o câmbio se valorizar. Então, se tivesse feito o movimento, talvez até mais fácil para o Copom, mas por enquanto ele vai aguardar também, seguindo nesse ritmo. Gustavo, alguns especialistas já colocam ali, né, que a gente pode ser que conviva com essa inflação acima ainda da meta ali por um tempo, 3,7, mais próximo até de 4 do que de 3 dentro, apesar de estar dentro da margem ali de tolerância né, colocada pelo Banco Central. Mas eu queria entender na tua leitura, você acredita que a gente vai conviver de fato com taxas mais altas de inflação, juros ainda ali, taxas mais altas de inflação, não, taxas mais altas de juros, por sinal, inflação neste patamar aí, acima da meta ainda por um tempo? Acredito que sim. Até pela forma como o presidente Lula e os seus ministros entendem que é o melhor funcionamento da economia, ela acaba fazendo um estímulo na inflação, ela não converte para esses 3%, ela fica mais perto dos seus 4%, para um pouco mais, e por consequência você não baixa tanto assim a taxa de juros. Quando a gente estava antes da pandemia, a discussão é se a gente ia conseguir ter de forma sustentável a taxa de juros mais perto de 5% do que de 10%. Isso parecia muito razoável antes da pandemia. Agora, parece que do jeito que está sendo pensado a economia, não vai ser mais tão razoável assim. A ideia é, de forma artificial, segurar a inflação quando ela chegar a subir muito, com medidas como redução de gasolina, de forma sem seguir uma política de preço razoável, aí reduz o preço de energia, não deixa cobrar tarifa extra. Esses temas eu entendo que vão seguir vivos. Você tocou aí na questão, só mais uma, viu, Felipe, aqui rapidinho. Você tocou aí nessa questão, inclusive, do governo, né, Gastão, a gente tem, né, esse DNA aí do governo, essa dívida maior. Enquanto a gente tiver essa questão, principalmente, talvez, de gastos, de fiscal, isso vai fazer com que a gente conviva, então, com essa inflação ali não conseguindo chegar mais perto do 3. Seria basicamente isso, assim, o governo para se financiar ou aumenta imposto ou aumenta a inflação, basicamente. O governo, ele pensa bastante que o crescimento ele tem que ser muito daqueles estímulos mais de curto prazo, e eles são inflacionários, boa parte deles. Você chegar num crescimento de infraestrutura, a gente sabe que tem falhas nas estradas do Brasil, nos portos do Brasil, isso precisa de investimentos, isso puxa crescimento, mas eles não são inflacionários. Quanto você decidir que vai reduzir algum imposto momentâneo para as pessoas saírem comprando muito, ou aumentar muito o crédito. A gente viu até no ano passado, no evento do Banco Central anual, um estudo bem complexo sobre como o crédito fez pessoas se endividarem mais, mas esse tipo de dinâmica, ele alimenta bem mais rápido a inflação, principalmente porque ela é o consumidor. Portanto, eu vejo que isso ainda deixa a inflação com uma tendência de ficar em patamares mais altos e possivelmente a gente vai ver a discussão da meta de inflação sendo reajustada para cima
voltando em alguns momentos do governo. Mas o governo ele vai permitir a inflação estourar a meta? Não, provavelmente ele vai fazer alguma mudança artificial. Ou ele vai chegar e se a parte fiscal começar a pegar muito, a gente sabe que o câmbio é um que se respondem. O presidente já falou várias vezes que ele gostaria que utilizasse reservas para segurar o câmbio em momentos de maior estresse. Isso vai acontecer se realmente essa situação ocorrer nos próximos 3 anos. Ô Gustavo, citando o governo, citando o Banco Central, você está ciente, obviamente, da entrevista que o presidente Lula deu, elevando o tom nas críticas ali em relação ao presidente do Banco Central. Eu até comentava e falava com a Paula aqui um pouco mais cedo que a gente tem essa percepção da dinâmica da economia, que quando o juro está mais alto, fica mais restritivo, impede de alguma forma o crescimento econômico, mas pode colocar na figura do Campos Neto essa chamada teimosia que o presidente Lula coloca em relação à queda de juro, principalmente num momento em que a gente tem 4 dirigentes do Banco Central indicados por esse governo e a gente já está numa trajetória até mesmo de queda de juros que saiu na frente de vários outros bancos centrais. Como que você vê essas críticas, principalmente nesse momento, né, onde tem muita coisa acontecendo dentro do governo e Lula foca no presidente do Banco Central? Falando dessa parte da entrevista que toca no Banco Central, eu acho que a informação talvez que tenha surpreendido é ele falar do descontentamento do Haddad com o presidente do Banco Central. Né? Acho que essa informação não estava muito clara para o mercado, que sempre fala que o Haddad está ao lado, defendendo o mercado e sendo um interlocutor para o presidente Lula, mas o Lula disse que o Haddad está descontente, que está incomodado, a palavra dele é que ele está incomodado com o trabalho do Banco Central. Para frente, atrapalha. Acho que quando você tem um presidente pressionando o Banco Central para cortar juros, você aumenta o risco fiscal, a leitura fiscal para frente, a leitura de juros para frente é maior. É que o governo vai artificialmente mexer algumas teclas e isso pode provocar banqueiros centrais lá nos próximos anos a terem que deixar a taxa mais alta, o que é ruim para todos, porque muitas empresas elas não se financiam com curto prazo. Se fazem isso, a gente inclusive penaliza elas. Elas se financiam com dívidas mais longas. E se a percepção de risco está subindo, elas vão pagar mais juros pela frente. Quando a gente tem medidas como no ano passado, quando o ministro tenta fazer com que o limite do crédito consignado artificialmente caia e todo mundo para de dar juros, isso não melhora a situação de juros para o cliente, ela piora, porque aí ele não tem nem opção. Aí depois também agora a taxa do rotativo foi colocado um teto que não foi acordado com os bancos. E na verdade aí o banco faz o quê? Ele oferta menos crédito nessa opção para os seus clientes. A visão de juros menores ela precisa ser acordada com quem oferece de fato. Porque o cara não vai quebrar para o governo ficar feliz. Ele pode fazer isso via algum banco público, como a gente viu no final do governo Dilma, com várias empresas praticamente quebradas, Petrobras, a empresa mais endividada do mundo, mas o banco privado não vai fazer isso. O banco privado sabe que se ele faz isso, não tem socorro, não tem cobrar mais impostos para injetar dinheiro na estatal. O banco privado quebra. Por favor, Paula. Um olha para o outro assim, né? Mas fique à vontade. Não, só pegando esse ponto aí, até mesmo dessa entrevista de ontem, quando ele cita, né, essa questão dos bancos públicos forçarem ali nessa diminuição dos juros, os bancos privados também a diminuir. A gente viu isso no governo Dilma acontecendo ali em 2013, né, mais ou menos isso, a Dilma também forçando aí os bancos a diminuir os juros, a gente viu, deu no que deu. O mercado tem olhado ali com algum tipo de preocupação para estas falas? Esta é um exemplo, mas assim, de possíveis intervenções do Estado na economia? O mercado sabe que vai acontecer, sabe que existe esse desejo, ele foi dito antes, durante a campanha, ele foi dito logo no começo do governo Lula, há um ano e 2 meses atrás, portanto o presidente nunca escondeu essa vontade dele de ter mais controle sobre as empresas. E quando a gente viu a eleição de 2022, no final dela, o Congresso ele não era como o Lula herdou no seu primeiro e segundo mandato, no qual, junto com o PMDB, ele conseguia governar e aprovar as principais medidas. Agora não, agora ele não tem maioria, ele depende de outros deputados. O que sobra para ele ter mais interferência são as estatais. Portanto, ele precisa ir lá para fazer um pouco mais do que ele gostaria no dia a dia do brasileiro. Ele não tem aquela possibilidade de mexer em leis tão fácil quanto ele tinha lá atrás. Vai fazer todo sentido ele cobrar publicamente essas empresas e querer ter resultado
do jeito que ele imagina. Gustavo Cruz, saiu uma notícia importante agora, inclusive confirmada aqui, que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai convidar Jean Paul Prats para explicações em relação aos dividendos. O requerimento foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, ele não estava na pauta e o autor é o senador Sérgio Moro. Ele quer que Prats preste informações sobre interferência indevida do Poder Executivo na gestão da Petrobras sobre a política de retenção de pagamento de dividendos. A data da audiência ainda vai ser definida pelo presidente da CAI, que é o Vanderlan Cardoso, o senador Vanderlan Cardoso. Nesse sentido, né, Jean Paul Prats bastante no foco ali, inclusive ontem teve reunião com o presidente Lula e foi alvo também até dessa entrevista que a gente estava comentando do presidente Lula em relação à Petrobras. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo ou o que pode acontecer com a Petrobras, mas o fato é que não vai ter dividendo por enquanto e as questões internas da Petrobras ainda estão bastante obscuras, né? A gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer. Qual que é a sua visão sobre essa questão de tem interferência, não tem interferência? Jean Paul Prats fala que não discutiu com o presidente Lula essa retenção, mas Lula fala que é importante justamente para ter mais investimentos, para pensar nos brasileiros, não necessariamente só nos acionistas da companhia. Perfeito. Vamos lá. Talvez eu consiga irritar todos os lados aqui, direita e esquerda. Mas o que acontece essa semana me lembra muito o que o presidente Bolsonaro fazia quando algum filho dele entrava em alguma polêmica muito grande. Então ele fazia o foco ir para outro tema. Ele desviava, ele brigava com o Rodrigo Maia, ele reclamava do Alexandre de Moraes, do Supremo, quando acontecia alguma investigação, alguma reportagem que não agradava. Agora o Lula vem com uma série de críticas por algumas declarações e com uma queda realmente relevante nas pesquisas eleitorais. Então o que ele tenta fazer? Juntar sua população, o seu voto, né, sua base, e falar, não, vamos criticar esses temas aqui e vamos esquecer de todas as polêmicas recentes para tentar fazer com que ele inflame essa base novamente. O alvo mais fácil é o mercado, porque não existe uma pessoa, né? O mercado não é uma pessoa, não tem essa figura, então você pode bater à vontade porque é um alvo muito fácil. Mas, em seguida, a Petrobras era uma pedra cantada, que o presidente ia reclamar dela, já estava reclamando no ano passado, ele queria esse investimento bem mais forte. E o ponto que eu acho que seria mais justo é entender o momento que a gente chega para os investimentos da Petrobras talvez serem menores. Lá em 2014, a Dilma entrega a Petrobras como a empresa mais endividada do mundo. A empresa estava quebrada. O que o governo Temer e depois o governo Bolsonaro fizeram foi reequilibrar financeiramente a empresa. A empresa deixou sim de investir perto de 10% do PIB, mas não porque foi uma decisão malvada com a população brasileira, não pensou nos 200 milhões de pessoas do Brasil. Foi porque a empresa precisava se reerguer financeiramente, senão ela não existiria, ela começaria a quebrar, não pagaria nenhum dividendo, o Brasil teria que injetar recursos na Petrobras, o seu imposto teria que ir para lá. Então, sei que a resposta é um pouco mais longa, mas foi feito isso. A empresa se reequilibrou, ela se tornou uma das empresas mais lucrativas novamente e agora é justo você voltar a discutir em aumento de investimentos. O problema para um acionista, para você que carrega a ação da Petrobras, é para qual investimento? Se a gente chegar e falar, não, a gente já está comprovado, que nem está a discussão na margem equatorial, que lá tem muito poço de petróleo que vai trazer um recurso relevante para o Brasil. Lá é um investimento que o acionista vai comemorar, porque ele vai falar, bom, vou receber ainda mais recursos, a Petrobras vai ficar melhor, vai para frente. Agora o presidente ontem na entrevista, ele fala, não, a Petrobras não fez o investimento que eu gostaria em estaleiros, na construção naval. Já deu errado 2 vezes. O Brasil não tem esse conhecimento técnico, não tem essa expertise, não tem uma indústria ou uma universidade, uma formação nessa linha, como tem a Coreia do Sul, como tem a China, que passaram por décadas para chegar nesse ponto de excelência. O Brasil já tentou e não deu certo. E a gente vai de novo despejar bilhões de reais em uma tentativa errada. Como acionistas, o que você vai olhar e falar? Bom, Petrobras vai gastar dinheiro e é algo que não vai dar retorno. Petrobras vai fazer um desejo do governo sem aumentar uma perspectiva positiva para frente. Então, por isso que tem toda essa discussão, toda essa polêmica. Mas eu entendo assim, a palavra do Lula porque ele pressiona no momento de adversidade. Não é exatamente uma surpresa ele fazer isso.
Gustavo, ontem a gente viu, né, um movimento no mercado chamando bastante atenção, Petrobras conseguindo reagir ali positivamente ao longo do dia, até vazar trechos desta entrevista gravada durante o pregão ainda aberto, né? A gente viu ali, o ativo virou, o mercado não gostou ali de fato, né, nesses trechos que vazaram aí dessa entrevista do Lula. Parece que fica muito claro, né, que o governo está decidido em intervir na Petrobras, pelo menos foi essa a interpretação. A entrevista foi ao ar, o papel hoje está subindo, o mercado exagerou ontem, o que está vendo hoje de fato? Não, o que aconteceu foram alguns rumores de que a Petrobras, no final do mês, ela revisaria essa política de represar uma parte dos dividendos e voltaria a pagar. Ou seja, diante de todo o ruído, parece que vão chegar a um acordo de realmente pagar esses dividendos a mais. E, vamos lá, você vai sair 2, 3 semanas depois do resultado, vai ser uma nota, né? Não vai ser toda a repercussão que o valor bilionário que saiu na semana passada causa. Já não é um desgaste para a imagem de quem se comprometeu a derrubar esses dividendos e aumentar a política de investimento. Então, parece razoável pensar por aí. E sempre um bom ponto lembrar que, por mais que a gente dê uma relevância, uma importância muito grande aos detalhes do dia a dia do mercado, muito do mercado de ações do Brasil ainda é movimentado por estrangeiros que já têm uma expectativa para o Brasil baixa. Eles já imaginam que aqui no Brasil as coisas não trabalham no nível de excelência tão alto. Então, essa turbulência política é o que eles já esperam mesmo da gente. A surpresa é você ter momentos de paz, momentos de surpresas repetidas em empresas aqui do Brasil. A turbulência, ela já é o que esperam de nós. O Gustavo, e a importância de uma substituição no Conselho de Administração de um integrante mais alinhado com o Ministério de Minas e Energia, dentre tantos que existem lá, para um mais alinhado ou indicado pelo Ministério da Fazenda, pode também trazer um alento um pouco maior para os investidores, por ter esse foco, de repente, da Fazenda, ou também é governo e ele só vai estar interessado, talvez, no recurso para equilibrar as contas ali? Olha, talvez com alguém da Fazenda, ele consiga melhorar talvez a narrativa para essa base que fica descontente com a Petrobras sendo eficiente, dando dividendos do jeito que está dando. O que eu posso pensar aqui? Realmente não sei o que vai acontecer em 2024. Mas parece que o Haddad ele tem uma interlocução com o Lula muito boa em temas que o Lula talvez não concorde em conseguir falar, não, presidente, mas precisa fazer desse jeito aqui. Então, colocando alguém que vai mais ou menos na sua cabeça, ele consegue chegar e falar, bom, vamos pensar na Petrobras em fazer algum investimento mais razoável que vai chegar no ano que vem e falar, aumentamos os empregados da Petrobras em 3 mil empregados, né, que você consiga olhar e falar, bom, isso pelo menos não vai desvirtuar a Petrobras, do que repetir um erro, do que muito provavelmente vai dar errado de novo, que é a questão naval, ou entrar na questão das eólicas em alto mar, que uma cidade, ou seja, focar, né, pensar na Petrobras indo onde ela já é muito boa. A Petrobras é no mundo, ela realmente essa exploração de pré-sal, ela criou uma nova indústria para diversos países seguirem, ela pode ir mais além nessa. O Haddad até nem pode, acho que na figura dele, né, sinalizar ali essa preocupação tão abertamente, falou, não, enfim, mas o quanto isso de fato realmente pode acabar atrapalhando ali nessa questão do equilíbrio fiscal? Pois é, se a gente estivesse navegando de forma saudável, o Brasil olharia para 12 bilhões a mais de dividendos da Petrobras e pensaria, poxa, que bacana, a Petrobras foi tão bem que a gente vai ter 12 bilhões a mais para investir em educação, saúde, que a gente nem estava contando com isso. Alguns projetos que eram para 2025, a gente vai poder antecipar para 2024. Mas a situação do Brasil, ela não é essa. O Brasil já há 14 anos que ele não consegue fechar o ano 2 vezes seguidas com o superávit primário. Então, a gente tem uma outra exceção nos últimos anos, que a gente conseguiu fechar com saldo positivo, para conseguir fechar as contas. E esse endividamento pesa também, porque são mais juros para pagar. E no momento que você tem juros elevados, aí você soma tudo, né? Aí você tem o presidente descontente, o Ministério da Fazenda descontente com o Banco Central. Mas acredito que, para frente, o ideal seria você equilibrar. Mas a visão que a gente imagina que exista hoje no governo não é essa. A visão é de tentar passar para o mercado um discurso de que estamos perseguindo a meta, mas já sabendo que não vai ser cumprida, que se por um acaso a gente chegar em novembro, outubro, com uma perspectiva muito melhor do que a gente tem hoje,
de déficit perto de um ponto do mercado, vamos gastar mais, então. Se a gente chegou num equilíbrio mais perto, a gente conseguiu arrecadar muito mais, então vamos gastar mais, vamos investir mais em alguns temas e não realmente equilibrar as contas. Sempre fica bom ficar atento para que não sejam gastos recorrentes, porque esse foi um risco que a gente exagerou com o presidente Dilma, de conseguir algumas receitas pontuais e ficar lá, comprometendo. Não, mas agora a partir desse ano vai gastar mais nisso, mais nisso, mais nisso. Só que a receita não veio de novo. E aí o Brasil só caiu. Gustavo, outro ponto importante, a gente estava falando de conselho da Petrobras, quero ir para o conselho da Vale, porque a gente teve uma notícia importante nessa terça-feira sobre a renúncia de um conselheiro, inclusive com uma carta bastante forte, dizendo que todo o processo de sucessão do Eduardo Bartolomeu, todas aquelas discussões acabaram sendo manipuladas com interferência política e colocando até em risco a própria companhia, toda essa visão que o mercado tem ou a aspiração da companhia em ser uma corporation bastante sustentada, robusta, né? Como que você vê mais um caso, né, talvez de interferência política dentro de uma companhia, dessa vez uma companhia privatizada e um processo de renúncia de um conselheiro tão aberto, tão exposto assim, denunciando, né, uma interferência do governo na Vale? Mostra que aquilo que muita gente fala e que o governo nega é verdade. Que a gente fala que existe uma tentativa de emplacar pessoas nas companhias simplesmente para alinhar a empresa com o desejo do governo, para que a companhia não seja guiada para o melhor interesse da acionista e sim de um dos seus membros de direção, tem ocorrido. E isso não tem que ficar só na Vale, só na Petrobras. Isso começa a valer para o Banco do Brasil, para a Tupi, que colocaram 2 ministros no ano passado que não eram especialistas no conselho. Para todas as empresas que o governo tem um pé, vai ter que começar a pesar negativamente. E não é uma crítica ao Brasil. Como a gente viu nos últimos anos, a China, por exemplo, começou a interferir muito nas suas empresas. O que aconteceu? Todo mundo saiu. A gente já viu que nem na China, que vai muito bem economicamente, cresce bastante, mesmo assim o acionista foi embora. E a gente está lá fazendo algo parecido e imaginando que o resultado vai ser diferente. Não, mas aqui, que nem eu fico escutando o tempo todo, aqui é diferente, porque o Brasil é dos emergentes, é o que sobrou. Gente, não é verdade. Não é verdade mesmo. É simplesmente uma visão muito ocidental, essa pensar que só sobra o Brasil. Primeiro que eu entendo que o México, mas o México tem pouca empresa. Tem pouca empresa agora, mas o mercado está olhando mais para lá, já está fazendo uma precificação melhor. O Brasil está ficando para trás, sim, e tem muito gestor que se nega a enxergar isso e fica passando pano para o que está acontecendo. Até porque investidores ali, mais de longo prazo, eles precisam de estabilidade, né, Gustavo? E quando a gente olha, se não tem essa estabilidade, não tem investimento. Quando a gente olha, inúmeros casos, essa é Vale, Petrobras, enfim, daria para elencar aqui mudança, né, na lei das estatais, na indicação de pessoas ali políticas para cargos nessas empresas, enfim. Quando a gente olha aí de fato, traz aí talvez aquela leitura, né, que nós aqui no Brasil, o Brasil acaba sendo muito vulnerável à percepção dos governantes e como eles agem, né? Sim, porque a gente vê que quando você estuda a parte de finanças, tem sempre essa briga, né? A briga do acionista com a briga do gestor, do cara que está administrando a companhia. E a tentativa de você deixar um ambiente mais saudável é justamente que não ocorra esse conflito de interesse. Aqui a gente está vendo na prática, estudante de finanças, olha a prática acontecendo na sua frente. Como realmente existe, como tem conflito de interesse interferindo nas empresas, na sua gestão, para agradar determinada política desejada pelos governos. Isso tem ocorrido sim. Então, só para ser condizente, eu falei assim, mas o estrangeiro ele já sabe que o Brasil é turbulência, já espera algo ruim. É verdade, mas também se você ficar piorando muito, não quer dizer que não vai ter uma fuga de capitais e as pessoas não vão ficar mais aqui. A gente viu bem o que aconteceu em 2014, 2015, quando a gente chegou naquele estouro de tudo que estava sendo feito no governo Dilma. Gustavo, quero agradecer, sempre muito bom o papo, obrigada pela sua presença, até semana que vem. Até mais, gente, muito obrigado aqui por me receber hoje. Muito obrigada.